Sejam bem-vindos a essa aula que você vai aprender sobre alguns parâmetros adicionais das redes neurais. O primeiro é chamado da unidade de Bayes. Vamos considerar essa estrutura da rede neural que nós fizemos os cálculos anteriormente e além de nós termos os neurônios na camada de entrada, camada oculta e camada de saída, nós adicionamos uma unidade de Bayes, que terá esse valor 1, por exemplo, conectado a cada um dos neurônios. E essas unidades de Bayes possuem pesos que também fazem parte do processo de treinamento. Temos algumas definições, valores diferentes, mesmo se todas as entradas forem zero. Vamos supor que nós temos 0 e 0 nessa camada de entrada. Quando você usa uma unidade de Bayes, você pode ter um valor diferente de 0. É usado, de certa forma, para melhorar os resultados da rede neural. E você não precisa se preocupar com a adição dessas unidades de Bayes, pois na maioria das bibliotecas de aprendizagem de máquina, essa unidade é adicionada transparentemente. Não é necessário você fazer a implementação ou configurar parâmetros específicos. Nós temos essa outra definição que vai mudar o valor da saída utilizando essa unidade. Próximo conceito, nós havíamos trabalhado com o algoritmo mais simples do erro, que é a resposta correta menos a resposta calculada, conforme nós temos nessa tabela que você fez o cálculo passo a passo. Porém, para problemas complexos, essa não é a forma ideal para calcular o erro. Eu vou mostrar duas métricas. A primeira é o Mean Squared Error, que é o MSE, e o Root Mean Squared Error, que é o RMSE. Aqui nós temos a fórmula do MSE. Perceba que nós fazemos a subtração da resposta real com as previsões da rede neural e a diferença é que nós elevamos ao quadrado. Nós podemos observar o cálculo, temos a classe e o valor calculado ou as previsões da rede neural. Note que agora nós estamos elevando o valor do erro ao quadrado. Nós podemos observar que o menor erro é o valor de 406. Elevando ao quadrado, o resultado é 0,164. Considerando o maior erro, 0,458, quando nós elevamos ao quadrado, perceba que o resultado é 0,209. Temos um valor maior do que o menor erro. E essa métrica ela é interessante pelo fato de que erros maiores são penalizados. Vamos supor que o erro é igual a 2. Se você eleva 2 ao quadrado, 2 vezes 2 é igual a 4, que de certa forma é um valor pequeno. Outro exemplo, vamos supor que o erro é igual a 10. Quando você eleva 10 ao quadrado, 10 vezes 10 é igual a 100. Ou seja, nós temos uma diferença muito grande, de 4 até 100. Isso indica que erros maiores são penalizados. Portanto, durante o treinamento, a rede neural tem mais chances de conseguir identificar em quais registros ou em quais pesos os maiores erros estão. Para o treinamento de redes neurais tradicionais, uma das métricas mais utilizadas é justamente o Mean Squared Error. Nós podemos fazer o somatório de todos esses valores, conforme nós podemos observar na fórmula, e dividimos por n, que é a quantidade. 1011 divididos por 4, o MSE é igual a 0,252. E nós temos também o RMSE, que segue a mesma ideia, porém, no final nós extraímos a raiz quadrada.
A raiz quadrada de 0,252 é 0,501. Note que temos um valor de erro maior. Estamos penalizando mais os erros. Temos alguns outros conceitos importantes sobre as redes neurais. Vamos considerar essa outra base de dados, que nós temos a história de crédito, a dívida, garantias e a renda anual da pessoa. E o objetivo é fazer a previsão do risco de conceder o empréstimo, que pode ser alto, médio ou baixo. Perceba que nós temos todos os valores no formato inteiro. Com relação à história de crédito, 1 pode ser história de crédito boa, 2 história de crédito média e 3 história de crédito ruim. Com relação à dívida, 1 pode indicar que a pessoa não tem dívida, 2 que a pessoa possui dívidas. Com relação a garantias, se a pessoa tem imóveis ou carros para dar de garantia para o empréstimo, podemos considerar 1 tem garantia, 2 não tem garantia. Com relação à renda, nós podemos calcular faixas até R$10.000 anuais. O valor 1, entre 10 e 20, 2, mais do que 20, 3. E note que nós temos a representação do risco, que pode ser alto, médio ou baixo. Temos um conceito que nós estamos codificando as saídas. Podemos observar essa estrutura de rede neural, na qual temos 4 entradas, uma entrada para cada um dos atributos, uma camada oculta com 4 neurônios e a camada de saída com 3 neurônios. Não necessariamente uma rede neural sempre precisa ter um neurônio na camada de saída. Vai depender do número de classes. Nesse exemplo, nós temos o risco alto, médio ou baixo. Dessa forma, nós precisamos definir 3 neurônios na camada de saída, um neurônio para cada uma das classes. E temos esse formato codificado. Por exemplo, 1, 0, 0, nós vamos esperar o número 1 nesse neurônio e o número 0 nos 2 outros neurônios. Podemos considerar essa outra saída, 0, 1 e 0, como o risco de empréstimo médio. Vamos esperar valores próximos de 0 no primeiro neurônio, valores próximos de 1 no segundo neurônio e valores próximos de 0 no terceiro neurônio. Com relação à classe risco baixo, nós podemos assumir essa representação 0, 0 e 1. Esperamos valores próximos de 0 no primeiro neurônio, próximos de 0 no segundo neurônio e valores próximos de 1 no terceiro neurônio. Esse é o formato codificado. Ao invés de nós termos um neurônio, temos uma quantidade maior de neurônios na camada de saída. Além desse conceito da representação da camada de saída, nós temos o que nós chamamos do Batch Gradient Descent. Lembrando que a descida do gradiente é aquele algoritmo que nós utilizamos para fazer todos os cálculos. Quando nós usamos o Batch Gradient Descent, nós calculamos o erro para todos os registros e depois atualizamos os pesos. Por esse motivo que você pode observar que todos os registros estão selecionados nessa base. Calculamos o erro para todos eles e depois nós enviamos para a atualização dos pesos. Existe também a descida do gradiente estocástica, que o cálculo do erro é feito de outra maneira. Ao invés de nós enviarmos todos os dados, nós selecionamos um registro, calculamos o erro e atualizamos os pesos. Selecionamos o próximo registro, calculamos o erro e atualizamos os pesos. Selecionamos o próximo, calculamos o erro e atualizamos os pesos. Ou seja, o erro é calculado para cada registro e depois atualizamos os pesos.
Esse é o chamado do Stochastic Gradient Descent. Bem importante que você saiba essas duas terminologias, pois elas são muito utilizadas, principalmente quando você trabalha com bibliotecas de aprendizagem de máquina. Mais alguns conceitos sobre a descida do gradiente. Quando você usa o stochastic, vai ajudar a prevenir os mínimos locais, que é o que nós vimos nesse slide. Nós precisamos evitar esses mínimos locais, pois o objetivo é seguir até o mínimo global, onde o erro é menor. Ele é mais rápido, pois não precisa carregar todos os registros em memória. Você pode carregar registro por registro. E existe também o Mini-Batch Gradient Descent, que é o mais utilizado em aplicações práticas, que você escolhe o número de registros para rodar e atualizar os pesos. Ao invés de selecionar a base de dados inteira, ou ao invés de selecionar registro por registro, você pode selecionar um lote de, por exemplo, 128 registros. Dessa forma, você envia 128 registros, calcula o erro e atualiza os pesos. Depois, envia mais 128 registros, calcula o erro e atualiza os pesos. Essa é a maneira mais utilizada. Com relação a alguns parâmetros, você já aprendeu sobre a learning rate, que é a taxa de aprendizagem, que é o quão rápido o algoritmo vai fazer a atualização dos pesos. Nos exemplos das aulas anteriores, nós utilizamos o valor 0,3 por fins didáticos. Porém, quando você vai trabalhar com projetos comerciais, em geral, o valor da taxa de aprendizagem é bem menor, como, por exemplo, 0,0001. Temos o batch size, que é o tamanho do lote, conforme eu comentei anteriormente. Você vai definir de quantos em quantos registros a atualização dos pesos será feita. Esse é um parâmetro bem importante que está presente na maioria das bibliotecas de aprendizagem de máquina. Você deve configurar o batch size. E, por fim, temos o parâmetro epochs, que são as épocas, que vai indicar quantas vezes você deve fazer a atualização dos pesos. Cada vez que você faz a atualização dos pesos e envia todos os registros da base de dados, é considerada que uma época foi concluída. Por fim, vamos observar mais algumas funções de ativação. Nós temos a função step, conforme você já aprendeu anteriormente, que retorna valor 0 ou valor 1. Temos a função sigmoid, nesse formato de S, que retorna valores entre 0 e 1. Temos uma outra função, que é a tangente hiperbólica. Você pode observar a equação para chegar no resultado. Conforme você pode observar, são retornados valores entre -1 e 1. Também existe uma das funções mais utilizadas em projetos complexos de redes neurais, que é a função ReLU. Perceba que nós temos essa parte horizontal selecionada no 0 e temos valores subindo infinitamente. Ela não possui um valor máximo, conforme você pode ler nessa descrição abaixo. Ou seja, se você enviar um valor maior do que 0, o próprio valor é retornado. Por exemplo, se você envia o valor 5, 5 é retornado. Se é enviado o valor 15, 15 é retornado. Por outro lado, se você envia um valor negativo, é retornado 0, conforme nós podemos observar nessa equação. Se você envia -5, o resultado é 0. -10, o resultado é 0 e assim por diante. Temos também a função softmax, que é um pouco parecida com a função sigmoid, porém é utilizada quando você tem problemas com mais de 3 classes.
No exemplo dos operadores, tanto o operador e, o operador ou e o operador XOR, nós temos somente duas classes, que é a classe 0 e a classe 1. Quando nós temos um problema com mais de duas classes, como por exemplo, aquela outra base de dados do risco de crédito, que o objetivo é prever se o risco é alto, médio ou baixo, nós precisamos usar essa função softmax, que vai retornar probabilidades. Por exemplo, a probabilidade de ser da classe verde, da classe azul, da classe roxa e da classe vermelha. É muito utilizada em problemas mais complexos. Vamos supor que você quer fazer a classificação de 10 objetos do mundo real, como, por exemplo, bolas, computadores, cachorro, gato. Você vai precisar usar a função softmax, que quando você envia uma imagem para a rede neural, ela vai retornar uma probabilidade. Qual é a probabilidade de ser a bola, de ser o computador, de ser o gato, de ser o cachorro e assim por diante. E por fim, nós temos também a função linear. Note que ela pode retornar tanto valores negativos quanto valores positivos. E essa função é utilizada em problemas de regressão, quando você quer fazer a previsão de números. Por exemplo, baseado nos gastos do cartão de crédito, você quer prever o novo limite do cartão. Com isso, fechamos essa aula, que você aprendeu outros conceitos importantes sobre as redes neurais. Obrigado e até a próxima aula!